será já dia 10 de 9 horas. Então, falamos. Nós queremos externar a nossa saudação a si que nos acompanha, a si que nos segue. Na verdade, hoje, dia 7 de maio, o município da Boa Entrada realiza um fórum municipal com o lema Investir nas famílias para garantir uma sociedade harmoniosa. Isto que congrega vários municípios desta localidade, como também vários convidados de diversos pontos da nossa província. Vamos acompanhar esta matéria daqui a instante neste nosso canal Quintas do Refrigério, no programa Passos da Vida. Fique atento, daqui a instante teremos mais informações. Guarda Sule, minha terra amada, Guarda Sule, minha banda linda, terra abençoada que Deus nos concedeu, terra abençoada que Deus nos concedeu, terra muito fértil, do campo certifica, terra muito fértil, do campo certifica, programa tão bonito de todos os municípios, programa tão bonito de todos os municípios. Guarda Sule, minha terra amada, Guarda Sule, minha banda linda, terra abençoada que Deus nos concedeu, terra abençoada que Deus nos concedeu. terra muito fértil, do campo certifica, terra muito fértil, do campo certifica. Terra da banana, cana e abacate, terra do feijão, do milho e da jinguba, terra muito fértil, do campo certifica, terra muito fértil, do campo certifica, terra do café, mandioca e batata, terra do dendê, banda do cacuço, produtos nacional que levam nossa Angola, produtos nacional que levam nossa Angola. Órgãos de defesa e segurança, membros da administração municipal, prezados preletores e moderador, minhas senhoras e meus senhores e todo o protocolo observado. Antes de mais, agradeço a presença de todos os conselheiros por terem aceito o nosso convite e poderem tornar possível a realização deste evento. Sob o lema Investir nas famílias para garantir uma sociedade mais harmoniosa e enquadrada no âmbito das celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional, realiza-se hoje no município da Boa Entrada o Conselho Municipal da Família, cujo evento visa, de modo geral, reforçar as competências familiares, promovendo a preservação dos valores morais e cívicos e a valorização da família como garantia da estabilidade da sociedade. Especificamente, o Conselho Municipal da Família vai refletir sobre os problemas que enfermam as famílias, visando encontrar soluções para a harmonia e coesão familiar. Partilhar boas práticas sobre o desenvolvimento das famílias em diferentes contextos, com iniciativa comunitária e privada. Analisar os mecanismos de resposta às situações de vulnerabilidade das famílias para a estabilidade social e econômica, visando redirecionar as intervenções no nível local. Este ano, o tema escolhido refere-se à importância da globalização e das redes sociais nos nossos valores e estrutura familiar, que será abordado e discutido em subtemas pelos distintos conselheiros, do qual esperamos contribuições valiosas. Há muitos estigmas nesta nossa sociedade. Há aqueles pais ou aquelas famílias que às vezes acusam
crianças de feiticeira. Isso é um estigma. As crianças devem ser bem tratadas, devem ser acompanhadas. E às vezes são esses estigmas que ajudam a desestruturar a nossa sociedade. E o impacto do incesto nas famílias. O que é isto, incesto? Incestos são aqueles pais que envolvem-se com as filhas até chegarem ao ponto de fazerem filho. Isto é o incesto. E este incesto pode provocar muitos dissabores no seio das famílias, das sociedades e até do mundo em geral. Então, é preciso que nós, famílias, tenhamos muito cuidado com a sociedade em que nos encontramos inseridos no mundo de hoje. O Facebook e o TikTok são meios que as sociedades usam e que às vezes separam os próximos e une os distantes. Por que eu digo assim? Muitas das vezes nós estamos em nossas casas e estamos a usar os nossos telefones em redes sociais. Está o pai, está a mãe, está os filhos e cada um no seu telefone concentrado só nele. Mas está a falar com quem? Está a falar com o primo que está em Luanda, está a falar com o primo que está na Espanha, está a falar com o primo que está por aí além. Independentemente de, às vezes, trocar impressão entre família, visto que se calhar é um momento em que as famílias deveriam trocar impressões, porque se calhar é aquela altura que o pai chegou do serviço, a mãe também chegou do serviço, então seria a hora de conversar um pouco com os filhos. Mas não, as nossas famílias hoje, e nós chamamos famílias globais, estão mais intertidos nos telefones do que na comunicação familiar. Muito obrigado. É bem uma contribuição. É visto que as redes sociais apareceram até pior, uma vez que agora entramos no mundo da globalização. Mas o problema que se nota na nossa sociedade é o seguinte: o uso das redes sociais tem provocado distribuições da esfera familiar, isto no seio das famílias. Outros usam as redes sociais para beneficiar o bem-estar, mas outros para a distribuição. Eu aqui pude perceber como é que nós vamos investir nas famílias. Em primeiro lugar, para nós investirmos dentro de uma família, o ponto de vista é a agricultura. Por quê? Porque a agricultura é a base fundamental de qualquer ser humano. E o segundo é a formação da família. Nós temos que levar a família, os nossos filhos, nas escolas. E depois nos encontramos para garantir uma sociedade mais harmoniosa. Uma sociedade mais harmoniosa. A sociedade. Uma sociedade é todo meio que nos rodeia. Isso é que nós falamos como uma sociedade harmoniosa. Agora, para nós encontrarmos dentro de uma sociedade harmoniosa, é precisamente que dentro de si haja paz. Haja paz no trabalho, haja paz no escoleiro, haja paz na igreja. E nós assim conseguimos construir uma sociedade harmoniosa. Muito obrigado. O que custa criar aguentação, o que custa criar aguentação. Se for um gazunga mesmo, o pouco que tiver se ajeita com ele. Importante é saúde, importante é Deus nunca nos se não te assumir, não tira. Se não dá pra assumir, suporta. Paciência. Paciência. O quê? Paciência. Paciência. Teu filho um dia vai crescer. Paciência. Na verdade, o uso
das novas tecnologias de informação e comunicação têm sido muito debatidas, na medida em que devemos ter em conta que essas tecnologias têm um propósito para ajudar na vida das pessoas ou na vida da sociedade. Porém, às vezes, o uso dessas tecnologias tem sido feitas numa perspectiva negativa. Daí é que nós chamamos sempre a atenção dos pais e dos encarregados da educação, no sentido de poderem acompanhar os seus filhos no uso dessas ferramentas que são importantes, são essenciais para a vida, para que eles possam fazer o uso de forma correta e possam tirar o melhor proveito que essas tecnologias de informação e comunicação trazem para a sociedade. Para se ter uma família, ou seja, uma sociedade harmoniosa, o governo vem trabalhando nisso e a título de exemplo, vimos este grande encontro aqui com a comunidade civil, vários convidados. Qual é o sentimento do nosso caríssimo administrador face a esta situação, não é? No sentido de garantir esta harmonia entre as famílias ou mesmo a sociedade? Bem, o governo de Angola, de forma particular o governo provincial do Kwanza Sul, por via das administrações municipais, tem estado a levar a cabo um conjunto de ações de sensibilização das famílias, no sentido de poderem viver em harmonia, poderem acompanhar, educar os filhos e criar uma unidade e coesão, acima de tudo, no seio das famílias. Esta tem sido a mensagem que tem sido passada, de um modo geral, às famílias angolanas, e isso não coloca de parte o nosso município, apesar de ainda estar a criar as bases para a sua consolidação, mas no entanto nós temos esta responsabilidade, temos o papel fundamental de orientação da família, da sua moralização, e para tal temos estado a contar com o concurso de toda a sociedade, fundamentalmente as igrejas, as organizações sociais, enfim, todas as forças vivas do município estão envolvidas. Este é um papel de todos nós, o papel de garantirmos o bem-estar social das famílias começa no seio da família, porque a família é o núcleo fundamental de uma sociedade. Se uma família estiver bem educada, se uma família estiver bem orientada, certamente vamos ter também uma sociedade educada, uma sociedade orientada, e então os seus cidadãos podem certamente ter paz social, essencialmente. Eu penso que é nessa perspectiva que nós devemos olhar, e para tal nós continuamos a garantir que esta parceria institucional com os diferentes segmentos da nossa sociedade possa ser um facto e possa se consolidar cada dia que passa, para devolvermos a dignidade a essas famílias. Muito obrigado. Já terminando, não é? A cólera vem a ser sempre um fenômeno devastador das pessoas, e na sua intervenção, quando falava, a Sua Excelência tocou neste quesito. De uma forma particular aqui, as nossas câmaras, não é? Que mensagem deixaria para as famílias, até no cuidado quanto a este fenômeno que vem dissipando vidas? A cólera é uma doença grave e, consequentemente, devemos adotar medidas de prevenção contra esta doença que, infelizmente, se instalou no nosso país, de forma particular na nossa província. Apesar de nós ainda não termos registrado nenhum caso da cólera no nosso município, mas as medidas de prevenção já estão a ser adotadas por meio também da sensibilização das famílias, no sentido de poderem
adotar essas medidas de prevenção, como a lavagem das mãos com água e sabão, a não defecação ao ar livre e outras medidas importantes que podem certamente servir para prevenirmos contra este mal. As vantagens e desvantagens das redes sociais, já que o tema que foi dissertado pairou sobre este assunto. Seja bem-vindo, meu caríssimo professor Lino Ferreira. Luís Ferreira, assim que está certo, Luís Ferreira. Ok, muito obrigado. Assim, as vantagens que as redes sociais impõem para a sociedade agora é o meio de informação rápido que as sociedades ou as comunidades têm de se comunicar com qualquer área e não importa a distância, não importa o local, e facilita muito este pormenor de comunicação. Agora, as desvantagens é que elas contribuem também bastante para a desestruturação das sociedades, principalmente quando se usa mal estas redes sociais. Porque por hoje, as redes sociais ou as nossa juventude, o que é que eles tiram das redes sociais? Às vezes os aspectos negativos, quando deveriam tirar todos os aspectos e começar a filtrar. Filtravam os aspectos positivos para serem implementados e os aspectos negativos para serem dispostos. Mas não é isso que acontece na sociedade de hoje. O conselho que eu deixo para os encarregados de educação, primeiro é acompanhar minuciosamente o desenvolvimento dos seus educandos naquilo que tem a ver com as redes sociais, como é que eles usam, o que é que eles praticam e o que é que eles informam nas redes sociais. Este é o conselho que eu deixaria, porque hoje nós como encarregados é que demos os telefones aos nossos filhos, então cabe também nós como encarregados gerir, se calhar, esta mesma forma de uso que eles têm pelas redes sociais. Muito boa tarde, minha senhora. Boa tarde. O seu nome, por favor? Rosa da Silva Amorim é meu nome. Okay. A mamãe faz parte, na verdade, deste grande evento que o lema foi investir nas famílias para garantir uma sociedade mais harmoniosa. Com certeza a nossa querida mamã é membro de família e também é responsável de uma família. Qual a mensagem que terá aprendido aqui e que poderá depois transmitir aos seus filhos? A mensagem, ou seja, o tema que nós debatemos hoje foi um tema muito pertinente, que é investir mesmo na família para garantir uma sociedade harmoniosa. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos sempre acompanhar os nossos filhos naquilo que toca às redes sociais, porque nas redes sociais temos muita vantagem e desvantagem. Às vezes até a família esquece que tem que conversar um bocadinho com o filho, ou seja, o pai ou a mãe tem que conversar um bocadinho com o filho, porque também o pai às vezes está intertido aí no telefone. Para dizer que devemos, os pais mesmo compram telefones, às vezes caro para os filhos, e dão só sem acompanhar. Então devemos estar atentos aí no que eles vão fazer dentro daquele telefone, porque aí passa muita coisa. Então devemos estar atentos aí para que eles não passem aí mensagem que vai destruturar a família. E para dizer que uma mãe deve estar atenta com o seu filho sobre as redes sociais. E a educação em si mesmo, parte mesmo de casa. Parte de casa. Já que parte de casa, qual seria o verdadeiro papel da família dentro da sociedade? A família deve educar. Existe mesmo muita forma de educar. Nós devemos educar os nossos filhos a serem mesmo pessoa respeitoso, porque até hoje em dia verificamos muita falta de respeito na rua. A juventude em si já olham os mais velhos como feiticeiro,
não conseguem sentar, perguntar uma experiência ao mais velho, e cada um está mesmo assim. Então, para dizer que a família é o centro mais importante para a educação dos filhos. Mamãe, por acaso, se por exemplo, se a sua filha dizer à mamãe que conhece ou conheceu um jovem que talvez seja o seu namorado através do Facebook, qual seria o posicionamento da nossa mamãe? Isso para mim eu acho errado. Acho errado porque as redes sociais nem sempre têm aquela veracidade. Muitas vezes são informações, às vezes, que não é verídica. Então eu aconselho ela para que não põe muito em prática uma informação que ela acha que tem dúvida, tem que perguntar para encontrar a veracidade. Ok. Porque noutra hora, mesmo para escolher um namorado, as mães tinham que conhecer as famílias, não é verdade? Realmente, isso é um facto, porque até havia famílias que escolhiam já na barriga, porque conheciam mesmo muito bem. Aquela família dá para nós entrarmos para podermos estar juntos. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde. Papá, o seu nome? Jaquelino. Eu sou o responsável Soba do bairro Novo, Kipundo. Ok, Soba do bairro Kipundo. Sim, sim. Papá, Soba, desculpa-me lá, daquilo que nós ouvimos hoje aqui nesta palestra, deu para aprender alguma coisa? Deve ser, senhor, porque nós vemos que, falando da rede social, daquilo que está acontecendo, alguns podem, sim, senhor, usar as redes sociais por uma verdade, mas outros, temos que nós vemos, há pessoas que usam essas redes sociais como uma brincadeira. E essa brincadeira, às vezes, surgem coisas reais que não lhes dá certo. Pelo menos nós vemos a nossa juventude agora, falam nas redes sociais, comunicam coisas falsas, e em vez de estarem a comunicar coisas verdadeiras, eles falam de uma coisa assim. Mas que as redes sociais vieram mesmo para vão ser para nos ajudar, as coisas mais distantes venham mais próximo de nós. Então, depois de várias entrevistas, depois de passarmos esta matéria, assim que ainda nos segue, assim que ainda comenta e deixa o seu comentário no sentido de fazer o crescimento desta página, nós agradecemos e esperamos que esta matéria tenha mudado alguma coisa na sua vida, pois as redes sociais têm as suas vantagens e suas desvantagens. Então, deixamos também aqui o nosso conselho a todos os nossos seguidores que possam seguir, acompanhar os filhos, tudo aquilo que é negativo, né, que os nossos filhos têm apresentado. Precisamos nos posicionar como encarregados de educação para poder garantir o bom futuro das nossas crianças. Assim, quem nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Para dizer que trabalhou para você, nosso caríssimo Naldo Gabriel nas câmeras, e esteve na coordenação de conteúdos o nosso prezado Julião José. E para falar para você, Campus faz tudo. TV Quintas do Refrigério. Lutar até vencer. Siga-nos. O concerto será já dia 10 de 9 horas. Mas, Então, falamos. município.